prestes a começar o Calepino. Faltam 3 minutos. Eu vou contando os minutos para nós iniciarmos, tá bom? Dois minutos para nós começarmos. Calepino, estamos dando início ao Calepino. Boa tarde para todos os presentes e os que estão assistindo online. E eu vou deixar assim à vontade, enquanto eu estiver fazendo a exposição, se vocês sentirem vontade de perguntar alguma coisa, podem interromper e perguntar. E, se quiserem deixar eu expor mais, para vocês terem mais conhecimento do assunto, então, vocês fiquem à vontade, tá bom? Então, segundo o que nós fizemos aqui um texto, nós começamos sobre a importância da preceptoria interconsciencial polimática de Anne Sullivan com Helen Keller. Primeiro, a gente precisa saber o que vem a ser preceptoria interconsciencial polimática. Preceptoria é um termo que todos já conhecem há muito tempo, desde que iniciaram as primeiras faculdades, até em medicina, foi quando iniciou o trabalho com preceptoria. E, então, não tem inovação nenhuma quanto ao termo. Agora, a inovação que a gente está apresentando, que é uma Verpom, que consta no meu livro, que está sendo já corrigido, já está na Unescom, nessa correção, e uma outra parte já entreguei uma pessoa da Editares. Então, o que vem a ser preceptoria interconsciencial polimática. Bom, então vamos definir. Interconsciencial, nós sabemos que é entre consciências, né? Isso aí todos
todos nós sabemos. E polimática, porque o ensino é dado de uma forma polimática, de uma forma de conhecimento mais abrangente até do que a própria erudição, né? A erudição, às vezes, para determinados estudiosos, é um assunto específico. Ele é erudito dentro daquele assunto. A polimatia, ele abrange muito mais do que só a erudição. É um leque de conhecimentos que o polímata abrange. Ele tem uma série de conhecimentos sobre vários assuntos. Então, o preceptor interconsciencial polimático, ele deveria, né, ser um estudioso que ele possa fazer essa interconexão com o seu aluno, que é chamado preceptorando, de forma que ele possa expandir o conhecimento desse aluno de uma forma interconsciencial. Eu vou fazer um preâmbulo, depois a gente vai chegar na definição. Uma situação que a gente já passou. Nós coordenamos uma pré-IC, que ainda não é IC, que se chama Preceptocões. Ela foi fundada desde 2014, e nós tivemos vários alunos, e ainda temos, hoje nós estamos trabalhando junto com a Evolucim, e que vários alunos, nós fizemos essa preceptoria e descobrimos que esses alunos já traziam informações polimáticas maiores até do que a gente, né? Nós temos alunos superdotados, que são intermissivistas, que, ao lidar com determinados assuntos, eles deram um banho de conhecimento para a gente. Alunos, assim, com 11, 10 anos de idade. Vocês terem ideia, não vou falar nome. Esse aluno, nós fizemos um seminário e que colocamos vários tópicos, vários assuntos, né, vários cantinhos, vamos dizer assim, montessorianos, né, que eram colocados na sala com vários livros e sobre variados assuntos. E ele queria falar sobre um determinado assunto, mas ele disse que um determinado livro, em uma estante, um local, o atraía de tal forma que ele não resistiu. E ele foi lá e viu um livro que nós colocamos, que era o Cantinho do Egito Antigo. Estava uma esfinge do Egito. E ele pegou esse livro e ele automaticamente fez uma retrocognição, esse aluno com 11 anos. Ele já é autor de verbetes e tudo, né? E ele disse, eu fui um dos arquitetos dessa esfinge, né? Então, nós estávamos com vários professores coordenando o trabalho, que nós poderíamos dar a mais para esse aluno, que sabia muito mais do que a gente, né? Que ele já havia participado dessa feitura da esfinge no Egito, né? Ele veio, a retro veio para ele em bloco. Então, isso que é um trabalho interconsciencial. A postura do professor, do preceptor, né? O que é o preceptor? É um professor mais especializado. Ele já preparar a temática que ele vai introduzir para o seu preceptorando, logicamente que tem que ir preparado, mas também com... A palavra humildade está um pouco banalizada, mas com simplicidade de saber que esse aluno, no momento que ele vai se interconectar com esse aluno pode trazer muito mais informações para ele do que ele está levando. Então, é o momento da troca, da interconsciencialidade, entre consciências. Isso é um fato que aconteceu comigo aqui no CEEC, e depois me reportou a um assunto que eu já havia tido uma situação desse fato em sala de aula, mas não havia ligado, porque tinha desconhecimento do que era retrocognição, do que era o trabalho da multidimensionalidade, né? Quando eu era uma professora, não da Conscienciologia, uma professora comum, né? Que eu tenho 28 anos de trabalho lá fora, né? Na sociedade.
E eu estava numa sala de aula, dando aula de português e literatura, falando sobre... O assunto era classicismo, né? Uma questão da teoria literária. E uma aluna chegou para mim, eu me lembro hoje o nome da aluna, não vou citar porque não vale a pena lembrar. Quer dizer, vir chamar essa consciência, né? Às vezes incomoda. E ela virou assim, Dona Rosa, a senhora desculpa, mas isso que a senhora está falando aí já está muito defasado. Eu acabei de vir da França agora, ela era uma aluna de 2º grau. Eu acabei de vir da França agora e fiz um curso de especialização e nós descobrimos com outros professores lá que essa temática aqui no Brasil está bem desatualizada. O que eu fiz? Passei a palavra para a minha aluna. Entendeu? Então, é essa questão da simplicidade do preceptor, né? Saber que ele vai levar para a sala de aula o melhor dele. Ele vai pesquisar, não vai indo lá sem conhecimento nenhum, porque senão não vai ser ajudado, né? Pela equipe extrafísica. Mas acontece dele ter humildade de saber que ele não sabe tudo. Aquele aluno pode saber muito mais do que ele. Então, isso que é aí ser um trabalho interconsciencial. Aproveitar essa conexão entre o cérebro, né, para cérebro, cérebro para cérebro do preceptor e cérebro para cérebro do preceptorando, que vão trazendo lembranças. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o paracérebro, essas retrocognições. Só estou definindo o que é interconsciencialidade. Polimática, quem ainda não teve a oportunidade de ler, de estudar o léxico de ortopensatas do professor Valdo. Esse trabalho do professor Valdo é um trabalho de polimatia. A gente vê que o professor, através das pensatas, ele dá um banho, ele passa por todas as etnias, todas as regiões, todas as culturas, e trazendo para a gente informações num leque muito abrangente. A gente não valoriza muito, talvez, as pensatas, por isso que ele fala que é o livro mais importante, ele falava o livro mais importante que ele deixou escrito, porque ali ele dizia tudo, de todas as nacionalidades, de todas as etnias, de todos os estudos, de todos os conhecimentos, né? Então, quem ainda não leu, por favor, leiam o léxico de ortopensatas, né? Vai ser muito interessante para todos nós. Isso é polimatia, né? Então, Então, a preceptoria... Agora, lendo aqui, nós vamos ver, então, através da leitura, que a preceptoria interconsciencial polimática é a atuação direta de parapreceptores, que são as consciex, são os amparadores, com preceptores que são conscientes, né, são professores, e esses professores atuam com os alunos que são os preceptorandos, ou seja, há uma tríade, né, amparadores, parapreceptores, que são os parapreceptores, atuando com quem? Atuando com os preceptores. E os preceptores atuam com quem? Atuam com os preceptorandos, que são os alunos. Não é? Então, essa tríade trabalhando junto, então, há uma interconexão entre uma equipe extrafísica e a equipe intrafísica. A gente, às vezes, banaliza muito o fato de nós estarmos junto com um aluno, seja esse aluno, digamos assim, dos bancos escolares, ou seja, alguém interessado que nós estamos conversando, que nos procurem, né? Então, não temos que banalizar, porque naquele momento que nós estamos diante de um preceptorando que nos procura para uma determinada informação, nós estamos tendo a ajuda de parapreceptores para dar o melhor de nós, né? O nosso cérebro e paracérebro estão entrando em ação para nós expandirmos os nossos cões, de forma que o que nós verbalizarmos vai ser o melhor de nós,
né? Porque estamos tendo ajuda. Agora, isso acontece com aquele que não estuda, que não pesquisa? Não acontece. A gente tem que se esforçar. Por isso que todos nós precisamos estudar. Eu, por exemplo, hoje em dia, quando eu cheguei aqui, eu valorizava muito, logicamente, os bancos escolares, eu fiz várias. Mas, gente, o mais importante não é ter o título de faculdade. O mais importante é ler e estudar. Nós podemos ser autodidatas com tanto material que a gente tem aqui na holoteca e no holociclo. A gente pode estudar muito, pesquisar a temática que a gente mais interessa. Logicamente que não sou contra a universidade, eu acho que principalmente os jovens, né? Devem estudar, porque senão vão perder o tempo, vão fazer o quê, né? Então, tem mais é que estudar mesmo, né? Então, é bem isso. Mas aqueles que já estão com mais idade, será que eu tenho que voltar à faculdade? Não, vamos ser autodidatas, né? Vamos estudar, vamos procurar o holociclo, vamos procurar a holoteca, vamos estudar. Porque é através do estudo que nós somos ajudados para poder fazer a assistência e ajudar o outro, né? Se nós temos conhecimento, podemos passar para o outro. Então, isso é a preceptoria interconsciencial polimática, o trabalho de interconexão entre preceptor e preceptorando, que é o aluno, e sendo ajudado pelos parapreceptores, que são os amparadores. Nós tivemos um parapreceptor muito importante. Quem não lembra, né? Nosso parapreceptor. Nos deixou saudade, mas sabemos que ele está aqui entre nós, né? Não pode estar todo o tempo, porque ele é muito ocupado, mas ele nos deu muitas lições. Tudo que nós sabemos dentro da Conscienciologia foi assim estimulado assim, por ele, porque nos bancos escolares a gente não estuda o que a gente estuda aqui, né? Entendeu? Então, é muito importante que a gente estude. Então, esse trabalho, né, já que a gente está falando sobre a Helen Keller, eu vou deixar que vocês me perguntem nessa ordem do texto que eu coloquei, tá? Agora, a proporção que eu for falando, eu vou emendando com exemplificações, com casuísticas. Por exemplo, o trabalho da Anne Sullivan com Helen Keller foi um trabalho totalmente de preceptoria interconsciencial polimática, né? Por quê? Aquela menina que depois a gente vai falar um pouco sobre ela, que a gente tem a biografia aqui, que não sabia nada, que precisava ser estimulada de tudo, ela foi estimulada interconsciencialmente pela professora preceptora Anne Sullivan, de modo que aqueles cões que estavam adormecidos, que não estavam estimulados, viessem à tona e ela pudesse prosseguir o seu trabalho, né? Então, ali houve um trabalho de ambas, né? Não só da Anne Sullivan, como também da aluna, o mérito da aluna, que ajudou muito nessa conexão, né? Então, isso é o trabalho da preceptoria interconsciencial. A gente vai falar um pouquinho sobre a preceptora Anne Sullivan, ainda na primeira página, no item B, e depois vamos falar um pouco sobre a Helen Keller, a aluna, a preceptoranda, né? Anne Sullivan, ela nasceu nos Estados Unidos, Massachusetts, em 14 de abril de 1866, né, em Nova York, em 20 de outubro de 1936, ela dessomou. Foi uma educadora muito conhecida, principalmente a fama da Anne Sullivan se deve muito à aluna Helen Keller, porque a Helen Keller, uns chamam Helen, outros chamam Ellen, né? Ela foi conhecida internacionalmente. Então, toda a fama da Anne Sullivan é devido ter sido professora da Anne Sullivan, da Helen Keller. Mas acontece que ela também teve seus méritos, né?
se não fosse o estímulo, a dedicação da professora Annie Sullivan, não teria despertado esse gênio, essa superdotada que é a Helen Keller, né? Logicamente, uma vez eu perguntei ao professor, se não fosse, professor Valdo, se não fosse a Annie Sullivan, o que seria da Helen Keller, né? Quem assistiu o filme O Milagre de Annie Sullivan sabe como essa criança era tão rebelde e tão difícil. Então, ele falou assim, Rosa, ela teria chegado lá, porque ela era uma intermissivista, né? E superdotada, e a hipótese de serenona que ele colocou, mas talvez não fosse tão rápido, né? Com os estímulos da Annie Sullivan, ela chegou mais rápido, não é? Então, isso é muito importante que aconteça. Então, não vou me deter muito na Annie Sullivan, até que eu já fiz uma palestra sobre Annie Sullivan, ela é muito importante na vida da Helen Keller. Então, a importância dessa preceptoria de Annie Sullivan, né? A Helen Keller falava, no seu livro, que é a História de Minha Vida, eu trouxe o livro com encadernação antiga, que eu deixei no Rio de Janeiro, a minha encadernação nova, mas já tem uma outra, se vocês colocarem no Google, vocês vão encontrar a História de Minha Vida, da Helen Keller, e ela coloca nesse livro que a Annie Sullivan, sua professora, era a extensão dela. A Annie Sullivan, os olhos da Annie Sullivan correspondiam aos seus olhos. Ela enxergava através dos olhos isso ela coloca, dos olhos da professora. Ela para perceber, ela não fala essa palavra para percebia, mas a gente está falando para perceber o mundo através das leituras da Annie Sullivan. Annie Sullivan lia, em média, de 5 horas diárias de livros para Helen Keller. Então, foram muitos livros lidos, muitas horas de literatura, e acontecia que a Helen Keller, a gente tem essa ideia que embora ela não diga em seu livro, mas a gente percebe numa releitura com os conhecimentos da Conscienciologia, que ela já fazia uma projeção através da leitura da Annie Sullivan, porque ela diz no próprio livro que, quando a professora lia para ela ia àqueles determinados lugares, ela sentia, era quase como se ela palpasse tudo o que ela estava percebendo na leitura da preceptora. Então, eram cons que, naquele momento da leitura, vinham à tona, né? Eram retrocognição que ela estava tendo em cada. Quem não teve? Todo mundo, né? A maioria de nós, né? Eu, por exemplo, ainda não fui à Europa, mas já conheço quase todos os países pela leitura. O que estava lendo, ia lá, daqui a pouco estou nos castelos, estou indo lá e fazendo tudo, né? Meio sem saber o que era retro. Eu não sabia, mas isso acontece com todos nós. E a gente não sabia que isso era projeção, né? Então, desde antes, ela já fazia esse trabalho. Então, a importância da Annie Sullivan para a Helen Keller, esse trabalho de dedicação, de abnegação, né? Ela a Annie Sullivan dedicou a vida dela em função da aluna. E uma história Rosa, Oi? Você quer falar? A hora que você puder, eu queria fazer uma pergunta. Só para um parêntese, né? Eu sinto, desde o dia que eu comecei a escrever sobre as duas, né? Porque primeiro eu comecei sobre Annie Sullivan e depois Helen Keller, né? Que originou um outro livro, a presença,
alguns amigos meus já coloquei isso. A gente forma um campo, né, em casa da escrita e tudo, né, uma imersão, e a gente sente a presença. Eu acho, se não é a Helen Keller, é alguém do grupo dela, da equipe, e aquela vindo assim para a gente, a intuição de muita gratidão por estar escrevendo sobre a sua professora, que ela a considera assim uma pessoa especial em sua vida e se sente até um pouco sentida no sentido de não ter estimulado mais a professora a escrever sobre si, né? E ela escreveu ao todo nos escritos, em geral, foram 26 escritos e 14 livros, né? E foi parceria, talvez faltou assim a questão de colocar que houve parceria. Logicamente, a intuição, o mérito, o conhecimento era da Helen Keller, mas teve a dedicação da professora, né? A professora mesmo coloca em suas cartas, tem as cartas da Annie Sullivan sobre Helen Keller, que ela coloca que a aluna a superou, né? A aluna sabia mais do que ela. Logicamente, a gente vai falar um pouco sobre essa questão de vidas passadas, o que é o arcabouço mnemônico, o que a gente coloca através da retros, que vem os conhecimentos que vêm à tona, né? Então, é bem isso. Então, essa presença a gente sente da gratidão da Helen Keller, por nós estarmos trazendo à tona escritos sobre a vida da Annie Sullivan. Ela é grata. Pode perguntar. Você trouxe, Rosa, essa questão da pergunta que você fez para o professor Valdo. Será que o que seria da Helen Keller se não fosse Annie Sullivan, né? E eu estava olhando essa questão da complexidade que era, né, uma criança surda e cega antes dos 2 anos de idade, né, que antes da uma alfabetização chegar onde ela chegou, realmente é um negócio instigante. E olhando a parte pelo que eu entendi na biografia dela, os pais dela praticamente não tiveram, vou dizer em termos assim figurados, opção, porque ela começou o comportamento dela começou a exigir uma educação mais estruturada, né? E assim os pais dela foram obrigados, me parece, a chegar ao ponto de encontrar uma professora para ela, né? Eu te pergunto a tua visão disso e até que ponto isso é essa irresistibilidade que pode denotar uma consciência mais evoluída, de fato. Que, assim, segundo você trouxe, o professor Valdo falou, a Helen Keller chegaria lá de qualquer forma. Será que é nesse sentido? É irresistível? Ela acaba gerando uma circunstância? Né? Como é que uma criança de 6 anos de idade pede para ter uma professora? É um comportamento que ela tinha de demonstrar uma necessidade tão premente que fez os pais dela se mobilizarem. Se não fosse isso, será que ia ser de outro jeito? É nessa linha? Como é que você vê isso? Ele não chegou a dizer para mim, mas é bem curioso. Eu comecei assim a pesquisar alguns alunos, não como a Helen Keller, né? Alguns alunos que eu tive, e principalmente alunos superdotados, eles têm uma tendência a chegar por eles mesmos também a respostas de assuntos que eles não encontram com outros, né? Leva um certo tempo, mas não, logicamente aí a gente entende que tem a presença da equipe, né, extrafísica. E se ele está interessado em achar, é um livro que cai numa determinada estante, é aquele assunto que ele está procurando que vem, né? Então a gente teve essa oportunidade. Então o que eu vejo é que ela chegaria sim, porque ela muito inteligente e muito ávida do aprendizado. Isso aí tudo por hipótese, né? A gente não sabe. Agora, como seria aquele comportamento que nós todos vimos no filme
O Milagre de Anne Sullivan, ela, em todos os livros, não tem só esse livro, tem os 3, 4 livros dela, né? Então, que repetem a mesma situação. Ela era uma criança rebelde, difícil de ser lidada, né? E como ela ultrapassaria essa rebeldia do próprio Soma, né? Para chegar à pacificação, que eu acho que o difícil é esse, é o pulo do gato. Quando você estuda alguma coisa, há necessidade que você esteja pacífica para entrar numa pesquisa ou numa autopesquisa e chegar à resposta que você... Isso que eu acho mais difícil na Helen Keller, não ela encontrar as respostas por ela mesma, porque ela ia achar, sabe? Agora, o que eu acho difícil, o mérito, que foi o mérito da Anne Sullivan, é ter dominado essa rebeldia do Soma, né? Como, no caso que vocês assistiram, no próprio livro, ela fala sobre a professora, que inicialmente ela se rebelava muito, ela era muito mal-humorada, e tudo que nós vimos no filme, e aconselho quem não viu para ver, né? Como que a professora, outra professora, poderia fazer também, mas chegou a esse ponto de... vou lhe dar uma palavra muito forte, mas é bem isso, né? Domar a rebeldia, né? Domar a rebeldia daquela criança que era difícil de entrar as coisas para ela se não havia pacificação do Soma, né? Então, foi isso. E houve, assim, quem assiste o filme, muitos saíram até chocados, porque os próprios pais não entendiam a metodologia da Anne Sullivan, que ela precisava retirar a Helen Keller da presença dos pais para que ela pudesse usar dos métodos mais ríspidos, né? Não violentos. Ela não bateu, não fez nada, ela foi assim, ríspida, durona, que é difícil. Nós que somos mães, a gente sabe quanto é difícil dizer para o filho, você não faz isso. E o filho, às vezes, a gente passa por perto dele, dá aquele sorriso conquistador para a gente, mas ele está lá no castigo e a gente tem uma vontade, não é? Tremenda de tirar ele dali, na verdade. Mas não, tem que ser durona, né? Porque ele precisa aprender. Então, é bem isso aí. Ela, no fundo, logicamente que a Anne Sullivan, ela tinha pena da Helen Keller, mas ela era obrigada a fazer daquela forma, que senão não reeducaria, né? Então, é bem isso aí. O difícil que eu acho, viu, Fernando, esse domínio do Soma, né? Que foi necessário, porque daí, a partir desse momento que houve uma apaziguação do Soma, o serenismo maior que ela, né? Ela já foi passível de receber os estímulos da professora. Mas, enquanto estava naquela rebeldia, a gente mesmo tira por nós, né? Quanto é difícil um colega nosso, ou mesmo um aluno, que está rebelde, que não se dá um tempo de pensar, de refletir, para entender o que nós estamos falando, né? Então, tem dificuldade, né? Agora, Rosa, no seu estudo da Helen Keller, o que chamou a atenção demais da conta para poder levantar essa hipótese ou confirmar essa hipótese do professor Valdo de que ela teria sido uma serenona? O que te chamou a atenção? Eu vi que você comentou essa questão, possivelmente de uma projeção, de projeções conscientes que ela tinha, mas o que te chama a atenção mais no estudo que você fez? Durante a leitura, se vocês puderem ler o livro com outros olhos, né? Porque acho que quase todo mundo já leu, todo mundo já viu o filme, fazer uma releitura agora pensando em retrocognição, em projeção, em paragenética, em recuperação de cões e tudo isso mais, a gente vai ver que a gente encontra no livro passagens que não são ditas por ela, porque o livro ela não tem nada de conscienciologia, a interpretação é nossa, e que confirmam tudo isso, porque havia situação, por exemplo, a situação do poço. Quem não lembra lá do poço, né?
Na hora que a Anne Sullivan chegou, porque ela fazia uma confusão entre o recipiente e o conteúdo, né? A caneca e a água, né? E ela achava que tudo era a mesma coisa. Então, a Anne Sullivan levou lá para o poço e ela experimentou em loco, sentindo a parapercepção tátil da água. E ela viu, não, a água, ela como se fosse assim, tem luz própria. A água é individual. A água não é a caneca, né? Não é isso? A água contém, no oceano contém a água, o vasilhame. Foi aí que ela chegou a essa... Então, o que leva a gente, respondendo a você, o que leva a gente deduzir hipoteticamente, né, porque tudo são hipóteses, que ela era realmente superdotada, porque ela chegava fácil nas conclusões. Depois do momento da apaziguação, que a Anne Sullivan conseguiu que ela participasse do aprendizado, ela chegava muito fácil. Num dia, ela conseguiu aprender 35 palavras. Após a saída daquele quarto em que ela ficou, daquela casinha, né, o chalé, que ela ficou sozinha lá com a Anne Sullivan, ali mesmo, e depois voltando para casa, ela conseguiu aprender 35 palavras. Então, a gente vê o seguinte, como professora de alfabetização, que eu também fui, comecei desde o pré-escolar, às vezes a gente leva um mês, não é? Você também foi professora, Flávia, não? Leva um mês, as primeiras palavras, para o aluno entender o mecanismo de como é a entronização da palavra, o que é a palavra, que é o signo, o que é a representação desse signo. O aluno, às vezes, leva um mês. Depois que ele pega a primeira palavra, ele vai longe. Às vezes, tem aluno que se alfabetiza em 3 meses. Mas é difícil esse trabalho. Então, a gente vê que ela aprendeu 35 palavras num dia. Então, isso é um caso de superdotação, né? Ela era muito superdotada. Então, tem várias passagens que a gente vai... Deixa eu perguntar. Queria te perguntar uma coisa assim. Quando eu vi o Cristo Espera por Ti, eu perguntei da Bion para o professor Valdo, né? E eu falei, mas o bebê morreu, ela já era uma serenona, determinadas coisas não poderiam ter sido evitadas. Ele falou assim, isso tudo é um histrionismo por parte dela, porque ela já é serenona há muito tempo. Então, ele me explicou que, na condição da Bíunia, né, que ela simulava tudo aquilo, na verdade, para fazer assistência para aquele grupo que tinha muita coisa para resolver, né? Você não acha... Eu já vi esse filme várias vezes, tá? Quando ele falou da hipótese dela ser serenona, eu falei, puxa vida, né? Como é que é a cabeça de um ser assim... Então, eu comecei a pensar na possibilidade de tudo aquilo ser um histrionismo dela na infância. Você nunca pensou, nunca considerou essa possibilidade? O que você acha, assim, pensando além da superdotação, né, na condição de serenona, você não acha, Rosa, que pode ter sido toda uma situação histriônica voltada para o que ela tinha que fazer, ou essa assistência que ela está fazendo desde então, desde 1890, né? O que você acha disso? Olha, o que eu acho, a conclusão que eu achei é que ela realmente estava assim, inconsciente, o que eu percebi de tudo que eu estudei, inconsciente de todo o processo que se passava com ela, mas que a equipe que estava por trás, porque a gente percebe que tinha uma equipe, nas palavras dela, depois eu vou falar algumas palavras que nos confirmam que realmente ela estava fazendo retro e ela não sabia que era retro. A equipe trouxe à tona o caso dela para exemplos. Eu vou até falar coisas aqui que o professor me falou. Ele falou assim, Rosa, trabalha. Quando ele me deu a Preceptocons, pediu para eu coordenar, ele falou, Rosa, você vai ter que trabalhar muito. Vão aparecer muitas crianças especiais e que vão ser líderes, né? Porque o objetivo da Preceptocons é ser líder interassistencial do planeta. E não vão vir bonitinho, Rosa. Ele falou, vão precisar dos conhecimentos que você teve em educação especial. Eu trabalhei 28 anos com educação especial. Que não vão vir bonitinho. E a gente saber que por trás dessa criança
está um superdotado, descobri. Eu só vinha saber disso quando eu tomei conhecimento da Conscienciologia. Eu já estava aposentada por 28 anos e eu estava trabalhando com o que eu sabia de metodologia, que a faculdade havia me ensinado, os cursos que eu havia feito, dentro do intrafísico, eu procurava fazer o melhor, mas eu não tinha essa visão assim maior de saber que eu poderia, atrás daquela criança, ter um líder planetário, uma consciência com condições maiores. Eu percebia durante o trabalho, quando eu visitava, que eu fiz supervisão em educação especial de Cabo Frio a Niterói, e às vezes visitava as escolas, e os professores esperavam eu chegar, e tinham aqueles alunos. Eu falava, e os alunos, como estão? Ah, tem vários alunos aí para você ver. E a gente chegou à conclusão, muitas vezes, que há alunos que eram considerados deficientes mentais, que havia, não sei se há agora, que eu estou afastada um pouco, estou aposentada, havia uma tendência muito grande de todo aluno que tinha dificuldade de aprendizagem era deficiente mental, de se rotular. Então, a gente ia ver, essas crianças eram crianças, às vezes, superdotadas, mas não estavam interessadas nos assuntos que as professoras estavam passando, estavam colocando de lado, porque a gente sabe que uma das características do superdotado é assim, ele só se interessa pelaquela temática que ele quer. Pode ver que toda a educação da Anne Sullivan, ela foi direcionada, da Helen Keller foi direcionada para a Anne Sullivan, mas a Helen Keller muitas vezes só fazia o que ela queria. Ela só se deixou levar pela Anne Sullivan porque ela estava interessada em quê? Em conhecimento. Ela era ávida de conhecimento. Depois, ela galgou o voo sozinha. Quer dizer, lógico que a Anne Sullivan permaneceu, foi amiga, se tornou amiga dela, mas ela tinha condição de alçar voos sozinha, porque ela sabia o que ela queria, né? Então, respondendo isso que você fala, eu acho assim que a equipe sabia. E, para exemplo nosso, para que nós possamos entender, eu acho o seguinte, nós estamos... Eu vou falar assim uma coisa, vocês podem me corrigir, o César sabe muito mais do que eu, a Flávia também, só estou falando pelo que eu estudei. Gente, nós estamos estudando. E não é só todas as personalidades que vão aparecer para a gente, que vão estar junto conosco, necessitando de assistência, nem sempre vêm muito bonitinhas. É isso que o professor Valdo falava para mim. Podem vir de formas mais feias, digamos assim, aos nossos olhos. Mas estar escondida atrás daquela consciência serenões, né? E a gente acha que vai aparecer um serenão, mas o serenão tem que vir assim, louro, lindo, de olhos azuis. A serenona não é bem assim, né? Então, gente, isso é um alerta. Eu acho que, respondendo a pergunta da Flávia, e por que a história, acho que já contei isso quando eu falei aqui da Anne Sullivan, quando eu cheguei, o professor Valdo, ele chegou para mim, Rosa, eu estava te esperando. O professor Valdo surpreendia a gente, né? Me esperando? Ele virou a mão, passou a mão aqui atrás, aqui, o CD, O Milagre de Anne Sullivan. Teve, acho que alguém que participou junto comigo, né? Está começando o filme Cine Pipoca, agora você vai lá com o diretor lá e fala que você quer passar. Você vai comentar com eles e depois vai me trazer de volta um relatório. Tudo bem, ele era meu professor, me pediu, né? Então, por que eu não ia fazer? E fiz, mas eu fiz assim, banalizando, sabe? E depois é que comecei a estudar e fui vendo. Então, por que ele pediu para mim, não que eu fosse uma pessoa importante, porque ele sabia que eu havia estudado o assunto.
e ia dar mais ênfase ao assunto. Não que eu seja uma pessoa. Outras pessoas poderiam chegar como eu, que tivesse conhecimento, mas naquele momento era a pessoa que ele tinha no momento, né? Então, ele me passou essa responsabilidade, porque nesse sentido que a Flávia colocou ali, que existe uma equipe trazendo casuísticas para a gente. O livro da Helen Keller é uma casuística para a humanidade. Ela não é à toa que ela é internacionalmente conhecido, o caso dela, né? Por quê? Para ver que os grandes líderes nem sempre vão chegar para a gente de uma forma bela, Rosa, da forma estética que a gente acha que vai receber. Pode falar. Eu gostaria de emendar aqui na página 5. Só um minutinho, deu para responder? Na página 5, né, tem sobre mulher notável, né, até provavelmente a mais notável desde Joana d'Arc. Que você comentasse também, e fora isso, o aprendizado dela de várias línguas depois, se não me engano, foram 4. Então, isso denota um alto grau de aprimoramento da pessoa, né, dela. Porque ser surda e cega é muita coisa, né? E eu tenho uma irmã que é surda, e ela leva a língua de sinais para universidades. Ela é pós-graduada, e ela diz que mostra toda a aula o filme da Anne Sullivan, e diz que se a Helen Keller conseguiu, todos nós somos capazes, né? Então, é um exemplo de pessoa, de consciência que deve ser seguido pela gente, porque é só ter motivação, vontade, que a sabedoria é uma meta, né? Pode vir a ser. Obrigada. Então, é isso que você falou. No caso, nós somos todos, temos corpo perfeito, tudo perfeito, e às vezes estamos negligenciando, banalizando essa assistência maior que nós deveríamos, né, fazer ao planeta, né? O planeta está em fase de regeneração, de reurbanização, e precisa de nós. Nós que, não que, digamos assim, que sejamos melhores do que os outros, mas pelo menos tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais para poder ajudar. Se nós ganhamos mais em termos de conhecimento, logicamente é porque precisamos distribuir, multiplicar esses conhecimentos e fazer assistência. Não é só para a gente ficar com títulos notórios e sendo personalista, achar que nós somos os mais importantes. Porque se nós nos destacamos e recebemos mais, logicamente que a nossa responsabilidade é muito maior, né? Rosa. É bem isso, né? Oi. A gente está com muita participação online, a gente pode ir para as perguntas do online? Só o Willy Leiva tem 6 perguntas. Ele participa bastante. Na página 2, colaboração mútua. Página 2, colaboração mútua. Isso. Né? E para responder, ele pergunta o que é a colaboração mútua? O que ele pediu foi, favor esclarecer o fim da primeira frase. Não percebiam seus mundos exterior e interior sem contínuas e abundantes contribuições entre elas. Ali em colaboração mútua. Sim. Nem perceber, quer dizer, está no meio do... tem um início, né? As vidas da preceptora Anne e a preceptora Helen foram feitas em colaboração mútua, pois não viviam sozinhas, nem percebiam seus mundos exterior e interior sem contínuas e abundantes contribuições entre elas. Ele quer uma explicação sobre isso, né? Isso. Então, é bem isso. É como ela coloca no seu livro, na História de Minha Vida, né? Ela coloca que a Anne Sullivan
representava os olhos, né? Tudo que ela aprendeu, o mundo que ela conheceu, era através dos olhos da Anne Sullivan. Então, havia uma colaboração mútua entre ambas, porque houve uma dedicação total da Anne Sullivan em relação à sua aluna, a preceptoranda, que o mundo da Anne Sullivan era o mundo da preceptora da Helen Keller. Quer dizer, então, as duas colaboravam, né? Havia uma colaboração mútua entre ambas, porque elas descobriam não só um mundo interior, como um mundo exterior, juntas, né? É bem nesse sentido, né? Ok. Aí, na página 4, o Willy pergunta, na preceptoranda Keller. Página 4? Isso, é o 4º parágrafo, preceptoranda Keller. Aí ele pergunta... Preceptoranda Keller? Isso. Aí ele falou, o fato dela ter sido uma criança muito difícil, mimada pelos pais, totalmente deseducada, mandona e desobediente, não contradiz a hipótese dela ter sido serenona? Então, eu acho... ele se identifica, ele ou ela? Que tá é falando? O Willy, ele tem 6 perguntas, as 6 estão seguidas. William, tem mais ou menos... Está dentro do contexto da pergunta da Flávia, né? E que vem assim, o que a gente vem falando é o seguinte, que não é o fato da apresentação inicial, de nós estarmos diante de uma consciência que se apresenta para a gente de uma forma não bela, ou então com uma série de deformações, e que isso é apenas a aparência, que o conteúdo dela não seja de um superdotado, de um serenão, né? Porque é a aparência física só que está nos informando. O soma, como pela Conscienciologia, nós temos 4 corpos. O soma, né? O psicossoma, o holochakra e o mental soma. O soma é a pontinha, né, do iceberg. Então, temos vários outros corpos que complementam toda a nossa personalidade maior, a nossa consciência integral. Então, quando a Anne Sullivan foi fazendo esse trabalho com a Helen Keller, ela foi como... Vou fazer uma comparação assim, bem fácil da gente entender, como se fosse um novelo de linha, e ela vai puxando a linha até chegar a aumentar o soma, né? Ela puxou desde o soma, que estava com dificuldades, e foi puxando, e foi chegando até o fim do carretel. Então, é bem isso aí, né? O fato dela ser uma criança surda e cega e muda não dificultou para chegar. Nós vamos chegar a isso aí com uma explicação até bem mais fácil da gente entender aqui no intrafísico, que hoje nós temos estudiosos que são chamados neurocientistas, temos neurolinguísticos também, linguistas, que explicam esse pulo do gato, como acontece da linguagem, no caso dela ser surda. Ela ficou muda porque ela era surda. A mudez dela foi consequência da surdez, né? E nós sabemos aqui, dentro do mesmo contexto, vocês não têm isso aí, mas a gente fala que, principalmente o deficiente visual, quando tem deficiência da visão, ele tem o tato. O tato é muito apurado. Então, na Keller, na preceptoranda Keller, na aluna Keller, a professora preceptora, que foi a Anne Sullivan, explorou muito o tato dela. O tato supriu todas as demais deficiências dela, porque ela conseguiu... isso é uma coisa que a gente sabe no intrafísico, quem estuda educação especial, vê que o tato, ele vai suprir, né, a audição, vai suprir a visão, né? Ele substitui. Por isso que
Hoje, nós, quando estudamos educação de cegos, a gente estuda muito essa questão da percepção tátil, da estimulação sensorial, porque todo um trabalho é estimulado nesse sentido. Então, ela conseguiu superar, sim, mas aí existe todo um trabalho que é um trabalho do cérebro para cérebro. Existe uma plasticidade cerebral que ajudou nesse momento, se era estimulada, havia muitos estímulos por parte da Annie Sullivan. A Annie Sullivan estimulou demais a Helen Keller. E esses estímulos fizeram aflorar os cões que estavam adormecidos, né? Então, houve toda uma plasticidade cerebral vindo à tona, né? Entendeu? Posso complementar, que eu vejo que essa é uma questão recorrente, né? Porque que é essa questão da agressividade da Helen Keller se contrapor à própria hipótese do serenismo. Eu acho que me parece que existe um elemento de idealização. A gente idealiza que um serenão é um ser sem porão consciencial, sem angústia existencial, que já nasce perfeito e imaculado, né? E me parece que a gente precisaria, enquanto ainda aspirantes a serenão, rever essa hipótese, né? Por exemplo, se hoje você me pegar do jeito que eu estou aqui, me botar numa sala escura, sem ruído, eu vou ficar muito brava. E olha que também imagino que quanto mais evoluída eu for, talvez eu fique mais braba ainda. Porque é uma necessidade, uma angústia. Tem uma pessoa querendo falar ali. É uma necessidade, uma angústia de expressão daquela consciência em algum contexto, né? Então, eu acho que é bom a gente tentar. Minha sugestão para o Willy, para a gente. O áudio está funcionando, vocês viram? Eu acho que é uma questão da gente, às vezes, tentar estereotipar. Já vou passar. É só. E eu me lembro de um ponto que o professor Valdo trazia, e eu acho que tem muita lógica, que uma consciência mais evoluída, às vezes, traz um grande porão consciencial a reboque. Porque, às vezes, aquilo é uma forma até dela se fixar na sua individualidade. O que todo mundo queria que a Helen Keller fizesse? Que ela fosse boazinha e ficasse quietinha, que ela não incomodasse, que ela comesse na hora que derem comida, né? Mas ela não queria isso. Isso era pouco para ela. Então, eu vejo que existe isso que eu falo da irresistibilidade da paragenética dela. A minha hipótese é que isso era a pressão da paragenética dela querendo vir para fora. Aflorar, né? Aflorar. É bem isso, né? Porque aí, como era talvez o trabalho dela, a gente não sabe falar só sobre a hipótese, fosse inconsciente, né? Ela não sabia que ela era superdotada, nem que ela era serenona, mas havia uma avidez, um mundo interno querendo vir para fora, né? E aflorar, como você. Posso colaborar um pouquinho? Pode. Primeiro, meus parabéns, né? Porque do último Calepino para esse, você acendeu o holofote interno, está muito, muito bacana. Pode ter certeza. Nós que vimos o primeiro, você está muito mais assim explícita e ficou mais inteligente, com todo respeito, né? Então é o seguinte, dentro disso, na página 7 aí, eu queria que você lesse, depois eu vou tentar fazer a contribuição, né? Reativar circuitos. Dá uma lida aí eu vou fazer um complemento, porque isso aí está muito esclarecedor. Até o César fala muito, né? Inclusive de recuperação de cônjuge, né? Aí eu queria que você lesse, desse, e depois eu queria dar uma outra contribuição pequena. Tá bom. Então, isso tem a ver, né, com a neuroplasticidade, letra A, ainda na mesma página. Isso é um contínuo, né? Que a função da neuroplasticidade, ela tem as funções de reativar circuitos, né? Então, nós estamos vendo isso. E entendendo a neuroplasticidade, que a gente, com os conhecimentos conscienciológicos, a gente entende que, com as definições dos neurocientistas, mais os conhecimentos conscienciológicos, que há uma conexão entre cérebro e paracérebro, né? E então,
se reativa nesta plasticidade cerebral essas conexões em forma de circuitos. Eu vou, assim, sem olhar o que está escrito aqui, falar de uma forma bem simples, que até numa situação que a gente já leu em livros e foram vivenciados por mim durante o período de trabalho. Acho que você é professor de educação física, você já deve ter ouvido falar sobre o fisiatra Bobat, né? E sobre também o Humberto Veras, que é um grande fisiatra do Rio de Janeiro, trabalha com AVC, com consciências que sofreram o AVC. Então, o que ele fala de uma maneira assim, bem didática, bem simples para a gente entender, é que quando há queimas de neurônios no cérebro, é como se a ponte caiu. Tá querendo, os neurotransmissores estão querendo atravessar de um lado para outro, mas houve queima de neurônio em determinado momento. A ponte caiu ali, aquele pedacinho da ponte fica quebrado. O que faz, o que acontece? Esses circuitos neuronais, eles vão fazer tessitura neuronais de forma que vão preencher aquele vácuo, aquele pedaço dos neurônios que foram queimados, que foram caídos, e a transmissão passa para o outro lado, os neurotransmissores passam para o outro lado por aquela tessitura que é feita, renovada pelos neurônios anteriores e posteriores. Há um trabalho de conjugado para que aquele buraco não fique feito. Então, existe isso, essa reativar circuitos, nesse sentido. Acho que ele até coloca aqui, dá esse exemplo, que assim, reativar circuitos há muito tempo adormecido, ou seja, a consciência não esquece totalmente que aprendeu. Bom, isso aí é bem teoria, mas em termos práticos é bem isso. O Bobat fala nisso e o Raimundo Veras também fala nisso. O Raimundo Veras, ele foi o filho do Humberto Veras, que era um oftalmologista, ele já dessomou, no Rio de Janeiro. E esse filho dele hoje, que é Humberto Veras, que é o diretor de uma clínica de recuperação de AVC lá no Rio de Janeiro, ele foi um dos meninos que foi experiência do próprio pai. O pai, ele era oftalmologista, tinha uma piscina, não sei se foi em casa ou foi longe de casa, que esse filho estava estudando medicina e ele foi dar um mergulho e quebrou a medula, né? Você vai saber se expressar melhor do que eu, porque eu não sou professora, não entendo essa parte daí. Então, e ele então ficou assim, meu filho, um estudante de medicina, o que vai ser do meu filho agora? E foi para os Estados Unidos. Lá ele se encontrou, teve conhecimento com o Bobat também, das noções que o Bobat fazia dos estímulos, né, sensoriais do Bobat, e fez vários estímulos no próprio filho, e ele, concomitante, foi escrevendo. Ele tem um livro, né? Ele fala sobre, no livro dele, Recuperação de AVCs, ele foi descobrindo que era possível suprir esses buracos negros, essas pontes neuronais que caíam, esses circuitos anteriores que estavam adormecidos, e que se fizesse a tessitura nova, de forma que aquele membro ou aquela parte do cérebro viesse a funcionar de novo. Isso foi um trabalho muito grande. O Bobat foi precursor, né? E outros vieram dando continuidade. Mas esse trabalho do Veras, ele é muito reconhecido quando se trabalha com crianças especiais, principalmente que teve AVC. Então, para encerrar, eu queria só fazer uma colaboração seguinte.
você vê, antigamente não tinha muita comunicação, hoje em dia tem. E tem uma coisa muito comum, quem lida com as pessoas, é o transtorno de déficit de atenção, com aceleração ou sem aceleração. Vocês não imaginam como pessoas, homens, mulheres, crianças e adultos, entendeu, não sabem disso. Então, eu aconselho a todo mundo que vê assim, uma pessoa assim, que aparentemente, né, parece ser um pouco anormal de uma forma ou de outra. Por quê? Porque existem graus do TDA. Então, isso confunde, porque se chegar para você assim, poxa, é melhor você procurar um psiquiatra, né? Tem gente que, né, pô, tá achando que eu sou maluco? Ou, não, então, por quê? Porque como ocorre que as pessoas, às vezes, deixam de produzir uma verdadeira proex, por quê? Porque elas não têm essa noção. Então, e poucas são as pessoas, inclusive até que se ligam a isso. Então, quem é professora e no dia a dia da gente, eu aconselho o seguinte: façam esse teste, porque isso é fundamental. Porque como é ruim a pessoa ter aquilo, nunca ser diagnosticada, ela perde muito. Então, eu aconselho vocês até entrar assim, ter uns livros e tudo, e tem uns graus. Tem até uma médica que também do Rio, que ela fez assim um livro fácil, e que tem 50 pontos para você mais ou menos identificar. Então, o grau máximo é quem atinge 35, aí realmente, esse realmente é. Mas às vezes a pessoa que tem menos, e às vezes com um controle de um remédio, a pessoa volta assim no normal, entende? E é muito triste não saber disso. Eu, por exemplo, eu achava que eu tinha. Aí quando fui fazer o teste, que era 35, cara, eu quase cheguei aos 50. Falei, caramba, está aprovado, né? Então, eu aconselho vocês, porque é muito interessante ver isso. Estou tentando colaborar, por quê? Porque nesse aspecto, tudo isso, o que nós podemos, eu penso assim, tirar desse ensinamento, né, para hoje a gente aplicar. Porque a gente tem tantas condições e, às vezes, a pessoa não consegue. É isso que eu queria colaborar. Então, o Elvis, todo esse trabalho é um trabalho feito por uma equipe multidisciplinar. A gente trabalha, quando trabalha em educação especial, a gente trabalha com neurologista, com psicólogos, psicopedagogo, pedagogo. Então, quando o aluno é avaliado, é feita uma anamnese nesse aluno, nesse preceptorando, e vai se descobrindo nesse diagnóstico, todos esses sintomas, a gente procura o profissional mais adequado para fazer o atendimento. E, logicamente, se ele é um profissional, ele entende bem da área dele, né? Ele vai aplicar o melhor possível, né? E como depois tem o seguinte, tem estudo de caso. A Flávia sabe disso, né? A gente trabalha numa equipe multidisciplinar que não tem só a opinião do psicólogo, só a opinião do pedagogo, só a opinião do fonoaudiólogo, só do neurologista, do psiquiatra. Os especialistas se reúnem em torno de um caso, que é chamado de estudo de caso, e cada um dá o seu parecer. Então, realmente é muito estudado. Por isso a gente recomenda, é bom que você tenha falado, tem ouvinte online, quando a criança ou mesmo o adulto apresentar qualquer deficiência, qualquer sintoma diferente, procure um médico especialista, um geral, né? Esse geral vai encaminhar para um especialista e depois vai se fazendo o aprofundamento dessa criança ou desse adulto, de forma que vai sendo mais esmiuçado através de um diagnóstico. Existe isso. Às vezes a gente pensa, quando a gente lê uma determinada reportagem na internet, no Google, mas há por obrigação de todos os especialistas dentro daquela área, eles conhecerem todas as inovações, né? Aqueles que não conhecem é porque não estão estudando. Aí olha a autopesquisa, olha a pesquisa, né? Vamos estudar, né? É bem isso, mas muito obrigada pela sua informação. Agora vamos passar a Flávia. Acho que essa mocinha ali está esperando. Oi. Primeiro, eu gostaria de acrescentar quanto à agressividade da Helen Keller, que ela tinha as barreiras do soma, né? Então, às vezes, essa
agressividade, que parecia ser uma agressividade, poderia ser uma forma de se comunicar. Porque quando uma criança tem fome, né, ela chora, ela pede alimento. Quando uma criança tem fome e não fala, e não ouve, como é que ela diz que ela está com fome? Como é que ela expressa as suas necessidades? Né? Então, também tem essa questão, no caso, só para acrescentar, né, no caso da Helen Keller. Eu moro lá em Cabo Frio, por coincidência ou não, até antes quando eu vim para cá, tem uma escola de surdos ao lado da minha casa. E eles são muito barulhentos, né? Porque é uma forma, eles não têm noção o ruído, do barulho que eles né? fazem. Do barulho que eles fazem. Eles jogam futebol, jogam basquete, lá tem quadra e tudo. É uma barulheira tremenda, mas é uma barulheira sadia, né? Porque eles estão fazendo alguma coisa. Né? Às vezes, para a gente, parecia ser uma agressividade. Para ela, era uma forma de expressar as necessidades dela. É bem assim, em cima do que o Fernando colocou, aquele cabedal, aquele arcabouço interno que a própria Helen deveria ter, ou que todo surdo deve ter, ou sem a visão mesmo, ele tem tem um conteúdo muito grande, mas o seu vasilhame não deixa ele se expressar. A gente entende o mundo através da expressar, visão, né? E da audição. Entendeu? Que a gente recebe as informações do mundo. Né? Quando a gente tem essa barreira, quando a pessoa tem essa barreira, né, ela fica muito difícil de receber as informações do mundo, que no caso da Helen Keller recebia pela Anne Sullivan as informações do mundo. E aí eu gostaria de fazer 2 perguntas. A primeira é mais uma reflexão do que uma pergunta. Né? A gente se pergunta muito o que seria da Helen Keller sem a Anne Sullivan, mas o que seria da Anne Sullivan sem a Helen Keller? Né? Quem ela teria sido? O que ela teria aprendido? Né? Será que a gente saberia que ele existe? Porque a Helen Keller, como você falou, ela chegaria, mas e a Anne Sullivan? Né? Primeiro, uma reflexão. Eu acho que foi muito bom você ter colocado esse aspecto aí da Anne Sullivan. Eu, vendo, né, estudando bastante, que eu tenho uma admiração grande por Anne Sullivan, me acho assim, comparando um pouco, bem parecida com ela, né, com a Anne Sullivan, eu vejo assim, a Helen Keller foi o maior presente que a Anne Sullivan possa ter recebido. Talvez ela não desabrochasse essa abnegação, essa assistência, né? Levasse tempo, né, para ela vir. Então, realmente, houve quando a gente fala para o César, houve um trabalho de uma equipe multidisciplinar. Também foi com a Anne, né, Sullivan. Também com preceptores, para que ambas, né, fizessem esse trabalho mútuo. Então, acho que foi muito importante, realmente, para Anne Sullivan, a presença da Helen Keller. Essa oportunidade. Imagina aquela menina que saiu daquela escola, que foi, no caso da Anne Sullivan, ela saiu sem ter nenhum estágio. Ela se formou numa escola de cegos, né, porque ela era quase cega, e foi logo para o primeiro trabalho lidar com essa dificuldade. Então, foi o máximo que ela poderia ter recebido, né? Um trabalho desse fez assim a diplomação da fez ela se tornar quem ela foi. Entendeu? Não é? E eu tenho uma dúvida mesmo, que Helen Keller ela era superdotada e serenona. Eu gostaria de saber qual a relação entre superdotação e serenismo. Bom, porque a gente, pela descrição da escala evolutiva, a gente até coloca aqui, eu acho que nós temos aqui, né, descrição do serenão. O serenão, ele já passou, vou falar com minhas palavras, eu gostaria que o César até me ajudasse depois. Ele já superou toda a escala evolutiva, digamos assim, hominal, que nós estamos aqui no planeta Terra,
ele já passou por várias outras situações, né? Talvez outros planetas, já domina, o Serenão, ele domina todo o arcabouço de vivência de um determinado planeta. Ele tem contido dentro dele, ele pode usar a qualquer momento, com os seus alunos, com o seu trabalho, né? Porque ele tem essa vivência, mas ele já superou, né, as adversidades que hoje nós passamos. Eu, no caso, não sou serenona, e muitos de nós, para ele já conhece, já passou por aquilo, né? O serenão, então, seria uma consciência que já passou por diversas dificuldades, por diversas experiências, e que ele pode reunir outras consciências para fazer um trabalho maior. Não sei se você quer definir mais para mim? Aline? Sim. É a Aline, né? Sim. A gente pode entender o seguinte: o serenão, ele, na verdade, ele é um superdotado em termos de evolução. Então, a relação é total. Ele tem analisando pelo conscienciograma, que é aquela ferramenta que a gente tem de medida de avaliação da consciência, Sim. ele é extremamente desenvolvido em diversos atributos. Então, isso faz com que ele seja extremamente superdotado, não em uma faceta, em várias facetas, entendeu? Então, a relação é total. Agora, Rosa, eu queria chamar a atenção que tem muita gente participando, nós já estamos aí com mais de 30 participações online, e, assim, nós temos umas 10 perguntas para serem atendidas. Então, minha sugestão para você é o seguinte: deixar a Andréa te fazer um pinga-fogo, fazer a pergunta, você responder objetivamente e volta para ela, porque senão é muita gente querendo participar, né? e vai ficar... uma atençãozinha ali Tá, mas a minha sugestão é ser bem objetiva na resposta, senão a gente não vai conseguir dar conta. É porque eles estão lá, né? Estão ávidos de respostas, né? Sim. Então, continuando com as perguntas do Willy Leiva, ele chamou a atenção que sobre o comportamento, o pessoal que está participando já ajudou bastante, que a dúvida dele não era sobre o soma dela, mas sobre o comportamento dela ser desobediente, mimada, tal. Se você tiver alguma coisa mais para aprofundar rapidamente, ou se já considera, né? Já foi, né? Já foi, né? Já então foi, tá, já foi. ok. Uhum. Na página 4, contribuições. É uma dúvida bem rápida essa daqui. Página 4. Contribuições. Contribuições. Isso. Então, é para eu falar sobre isso, né? Apesar das contribuições e talentos de Sullivan e Massey era o esposo da Sullivan, que foi professor então tá. também da Helen Keller. As ok. atenções se voltam para a Helen Keller, internacionalmente famosa desde os 10 anos de idade. Ela permaneceu uma figura pública por toda a sua vida. Quer dizer, então. toda a consideração Isso. Na verdade, já foi respondida a pergunta, que a dúvida dele era no Sullivan e Macy, que o nome da Anne era Johanna Mansfield Sullivan Macy, e ele estranhou, está falando os talentos de Sullivan e Macy. Aí ele era ficou o esposo confuso. dela, Tá. e ela, então, tinha o sobrenome de Sullivan Massey. Ok. Na página 9, índice. Página 9? Isso. Ele tem uma dúvida na última frase. Na transição? Começa em o índice, mas se quiser ler tudo para contextualizar. Na última frase do índice? Pode falar? Tá. Na última frase, ele fala: o índice não é um símbolo que não depende de um único objeto ou significado que pode construir trocadilhos, abstrações, ficções e mentiras. A palavra que refere-se a qual palavra nos dois casos? Índice, símbolo, significado ou outra? Quando que pode construir trocadilhos, é uma conclusão, né? No caso, aqui fala assim, que não depende de um único objeto ou significado, mas que poderia ser substituído por mães, né? Mas que pode construir trocadilhos, abstrações, ficções e mentiras. O índice, né? É um pronome relativo. É o índice, né? Que Ok. pode ser substituído por mães. Todavia, porque...
né? Na página 11, primeiro parágrafo, fios linguísticos. Página 11? Fios linguísticos, exato. É o primeiro parágrafo. Página 11. Espera um minutinho que eu estou com dificuldade Ok. aqui de abrir o meu. Tá. Qual é o item? Fios linguísticos, é o primeiro parágrafo. Fios linguísticos. Qual é a dúvida em fios linguísticos? Ele quer que fale? Ele fala, fios linguísticos são de fato uma grande, talvez a maior parte do que nos conecta aos outros. A interconexão não ocorre pelo acoplamento energético e depois pela assimilação simpática, mesmo sem a comunicação verbal? Sim, essa nomenclatura e essa composição sintática aí que foi falada, aí, fios linguísticos, foram palavras da Helen Keller. Ela denominou que entre pessoas, entre consciências, se estabelecem esses fios linguísticos. Isso foi uma metáfora. Ela usava muito a metáfora, e essa metáfora ela denominou de fios linguísticos. Ou seja, fios no sentido de fio ser o elemento de comunicação, né? Então, comunicação linguística, né? Ok. Nesse sentido. É uma metáfora. Não tem nada a ver com neurociência, nem... É uma metáfora da própria Helen Keller. Ok. E a última dúvida do Willy, tem outras dúvidas, sobre o uso de metáforas. Se você pode exemplificar como que ela usava essas metáforas, onde os outros usavam palavras literais. Essa já é uma, né? Sim. Fios linguísticos, né? Certo. Já foi uma metáfora. Como ela diz no próprio livro, para ela era difícil expressar. Se a comunicação para a gente já é difícil, para ela já era mais ainda. Então, ficava mais fácil ela expressar por metáforas. O que é uma metáfora? Metáfora é uma maneira de expressar de forma diferente, né? Aquilo que a gente... Por exemplo, pé da montanha. A montanha não tem pé, mas é uma metáfora, é pé da montanha. Então, é como ela sentia o mundo dela. Isso é uma metáfora. Tá? Ok. A Viviane Passos Gomes, ela está mandando um abraço da Suécia, falando que está um frio de menos 3 graus lá, e perguntou como a Helen se posicionava sobre as questões religiosas e se ela escreveu algo sobre isso. Olha, a gente tem informação que a Anne Sullivan era mais religiosa do que a Helen Keller. A Helen Keller era... durante o livro dela, ela não fala em religião, o seu posicionamento. Ela assim, era uma ativista social, se dedicava mais às causas sociais, né? E não, se ela frequentava alguma denominação religiosa, ela não revelou isso no livro, nos livros dela. Ela era bem universalista, um trabalho bem universalista. Ok. A Denise Rocha pergunta, professora Rosa, como professora, sempre procurei valorizar os trafores dos meus alunos, independente da etapa cognitiva de cada um. Sempre deixava um bilhete de incentivo para eles nas avaliações que não corriam tão bem. Hoje, muitos deles, que ainda tenho contato, não me surpreenderam com o sucesso que conquistaram em suas profissões e na vida, pois sempre acreditei no potencial de cada um. Perante isso, das diferenças de cada consciência e de se alcançar um objetivo satisfatório na autoevolução em favor da policarmalidade, poderia expandir sobre a hipótese da Helen Keller ser serenona, sobre o serenão reurbanizador, também com suas limitações somáticas, e sobre o professor Valdo Barra-Zéfiro, serenão? Grata e parabéns pelo estudo. Eu posso, assim, como já foi falado, sobre a hipótese, né, dela ser serenona, da questão da superdotação, mas aí falar do reurbanizador, eu acho que a gente vai fugir um pouco o assunto aqui nosso, né? A gente tem esses escritos que o professor deixou, né? Então, eu aconselho a pessoa que está interessada nessa, eu acho muito interessante essa pergunta, tá? Valorizo bastante, mas a gente tem na holoteca e holociclo livros que possa dar maiores substâncias nessa questão dos serenões, né?
Então, acho que aí eu vou fugir um pouco, né? Já foi definido o que é uma serenona, o que é a outra pergunta que ela fala sobre Valdo. multidimensionalidade. Não, é só sobre isso mesmo. Ela comparou a limitação somática, tanto da Helen Keller quanto do reurbanizador, e também pediu para esclarecer. Sim, o que ela coloca, bem, não é para definir o que... Sim, que o reurbanizador, o professor falava que tinha aparência física, vamos deixar eu pensei que era falar dos trabalhos dele. Né? Desculpa. Se eu puder contribuir um pouco aí com o estudo e com a pergunta da Denise, com certeza, Denise, eu acho que tem um paralelo bem interessante, né? Você vê que ambos são serenões e ambos teriam limitação somática, né? Eu acho que é isso que te deixa encucada. Como é que pode uma consciência tão evoluída ela vir com limitação somática? Eu acho que essa pergunta que você está fazendo foi uma pergunta que a gente já fez muitas vezes aqui em tertúlias para o professor Valdo, também em Mini. E o que ele colocava para a gente? Que isso era para dar o exemplo. Era para mostrar que se aquela consciência, com tantas limitações, era capaz de fazer tanta assistência e fazer tanta coisa, você tinha que naturalmente voltar a olhar para dentro de si e ver o que você está fazendo com os seus potenciais. Porque você não tinha todas aquelas limitações e você estava fazendo muito menos, né? Então, eu acho que é bem nesse sentido, de romper a barreira teórica e de mostrar que você é capaz de muito mais do que aquilo que você julga ser capaz. Às vezes a gente fica muito limitado em função de uma ou outra dificuldade e aumentando aquilo. A gente fica com... o exemplo que eu dou, geralmente, é o seguinte, a gente fica com uma unha encravada e fica querendo ficar chorando em cima daquela unha encravada, querendo que todo mundo dê atenção para a gente em função daquela unha encravada. Só que a gente é muito mais do que uma unha encravada. Você tem muitos outros atributos, ninguém acerta tudo na existência e tem muita assistência para fazer no planeta. Eu acho que a linha de trabalho é essa daí. E sobre o professor Valdo, a hipótese dele ser serenão, é só para deixar claro que, ao menos do jeito que ele colocava para a gente, isso aí foi a partir, principalmente no final da existência dele, onde ele teve a visita na casa dele de 5 serenões, visita extrafísica, que teriam colocado para ele, então, uma hipótese para ele refletir, de que ele já pertenceria àquele grupo. E foi aí foi a hora que ele, então, caiu a ficha e que ele resolveu compartilhar essa experiência com a gente. Mas ele não veio, então, para essa existência, na minha opinião, já sendo serenão. Essa é a minha opinião. Eu sei que tem gente que pode ter opinião contrária, pode dizer, não, ele estava enganando a gente o tempo inteiro. Eu sei que aí as variações variam infinito, né? Mas, para mim, eu acho que ele, com o trabalho que ele fez, o escrito que ele fez dos tratados, ele alcançou essa gradação. E vamos colocar o seguinte, ele é, dentro do círculo, né, do Colégio Invisível dos Serenões, ele seria um serenão jejuno, né? Essa é a minha opinião. Ele estaria começando agora, de fato, a exercer... Como ele dizia, sereninho, né? Isso, ele falava sereninho, mas é isso, começando a exercer a serenidade. Agora, uma coisa que eu queria deixar registrado, sabe, aqui nos autos da aula, Rosa, é o seguinte, eu vejo em vários momentos da sua fala uma evocação de uma energia diferenciada, e é interessante como, às vezes, você pega um tema que você acha singelo, né? Tipo assim, para a preceptoria, o que isso vai evocar? E você vê que começa a evocar muita coisa extrafísica, né? E o tempo inteiro me vem aqui na mente aquela questão dos amparadores que o professor Valdo colocava, dos 5 parapreceptores. Ele colocou isso algumas vezes, né? Que eram amparadores técnicos que vinham de tempos em tempos sondar aqui a CCCI, dar um acompanhamento e ajudar no que eles poderiam ajudar e dar as orientações. Na verdade, o que eles faziam muito era dar uma inspiração, né? E eu não sei se vocês chegaram a lembrar disso, mas eu lembro que teve uma tertúlia que me marcou, que ele falou que os 5 parapreceptores vieram e ele tinha certeza que aquilo era a preparação de campo para consciências mais evoluídas que iam vir na sequência. E aí veio umas consciências que ele chamava de auditores, que seriam 3 auditores, e que, na verdade, então, os 5 parapreceptores vieram para abrir o caminho para esses 3 auditores poderem avançar no trabalho, fazer um negócio mais especializado. Aí ele contou as experiências extrafísicas que ele teve, o que aconteceu na época. Então, eu acho assim, esse assunto é extremamente relevante. Essa é a sensação que me dá. Porque, em última análise, o que a gente está fazendo aqui? Todo mundo aqui quer ser aprendiz de amparador, né?
E o que é um amparador? É um parapreceptor. Né? Então, todos nós aqui estamos aprendendo a preceptoria, ou a parapreceptoria assistencial. Daí a importância desse assunto. Você não vai conseguir formar a sua equipe quando você dessomar, né? Você não vai, aqui na pré-intermissiologia, você não vai conseguir preparar a sua equipe se você não atuar como parapreceptor. Porque você não vai conseguir fazer o rapport com as consciências para poder trabalhar com elas em conjunto daqui a pouco. Se você vira a cara, se você é arrogante, se você fecha as pontes de comunicação, de diálogo, você não consegue preparar o arcabouço que você precisa para fazer esse jump daqui a pouco, entendeu? Mas vou voltar aqui, que tem bastante pergunta ainda. Só um minutinho, eu queria até concluir. É Denise o nome da menina, viu, Denise? Às vezes o preceptor, no caso aqui eu estou na função de preceptora, mas tem um preceptorando que sabe mais do que eu. Então, aí é a hora da gente lançar, né, de colocar para o nosso preceptorando para expor situações que a gente não sabe. Então, essa questão da singeleza, da humildade, né, de a gente colocar, nem tudo a gente sabe, né? Então, a gente passa para outra e, normalmente, isso aí não tem empecilho nenhum, né? Então, é isso bem aí, tá? Eu agradeço ao César por ter complementado. O César, ele atuou por muito mais tempo junto com o professor Valdo, mais diretamente. Ele tem muito mais informações do que eu, porque eu cheguei depois dele e não tive a oportunidade de estar tão perto do professor Valdo como ele esteve, né, César? Então, muito obrigada. Pode falar. Queria complementar, pegando essa ideia do César, lembrando da tirania lá no filme da série da Helen Keller, né? E eu acho que ela deixou um aprendizado ali, que foi ela, naquela hora que ela vai sentar à mesa e para comer, ela mostra a grandiosidade daquela professora, que ela não era só uma professora, né? Então, pegando a fala do César, se a gente está aqui para ser aprendiz de amparador, ela foi muito mais que professora, porque foi um exemplo único aquela cena do filme, né? Que ela joga 1000 vezes aqueles talheres no chão e ela não desiste de educar aquela menina, que era um bichinho, né? Ela era um bicho, e sim, assustador o negócio, ela não parava. Então, eu não sabia que você tinha sido, quero te fazer uma pergunta, professora de crianças especiais tanto tempo, te dou os parabéns, porque eu tive uma irmã excepcional, né? A minha irmã dessomou, até com a ajuda do professor Valdo, na época, com 17 anos, ela não saía da cama. E eu sei como isso é difícil, sabe, Rosa? Eu não sou professora de crianças especiais. Na tua condição de professora, assim, de crianças especiais, que qualidades são essas que você acha amparadoras que um professor como esse precisa ter para ajudar essas crianças, para que as pessoas desenvolvam mais paciência, tolerância, capacidade de realmente ajudar pessoas assim que são diferentes, né? Não quer dizer que são piores ou melhores, mas são diferentes da gente. Então, uma qualidade, um trafor que a Helen Keller, que a Anne Sullivan tinha como preceptora, a abnegação, né? A entrega. Aquele momento é se esquecer que existe N situações lá fora. Ela está lidando com uma patologia que precisa dela. Como o caso ali como você viu no filme, e a própria aluna, a preceptoranda, coloca no livro, a admiração que ela tem pela professora, né, de ter atirado daquele momento de angústia, né, que ela estava, daquele sufoco. Então, ela fez uma entrega total. A admiração que eu tenho pela Anne Sullivan é justamente, ela esqueceu do seu mundo e ela entrou no mundo da Helen Keller, no mundo da necessidade do outro. Esse transporte, isso que a gente... Eu também preciso aprender mais, todos nós, ao fazermos uma assistência, uma heteroassistência, como diz o nosso psicólogo Carl Rogers, é vestir a pele do outro, né? Então, o que se o outro está precisando de mim? Isso é a conexão interconsciencial. E, nesse momento, entrar no mundo do outro e trazer o outro para si e vivenciar a dificuldade dele. Então, essa é a dificuldade, até como falou César
em outros momentos aqui, que a relação preceptor-preceptorando não é só na relação da escola, na relação do ensino, é a nossa relação do dia a dia. Somos nós com os nossos filhos, nós com os nossos familiares, nós com as pessoas que nós nem nunca vimos. Estamos numa fila de médico, estamos numa fila de supermercado. Qual é a paciência que nós temos com determinadas pessoas que estão precisando, às vezes, até só de uma palavra nossa? Então, é o momento de vestir o outro, vestir a pele do outro. Então, os atributos, como respondendo aí a Flávia, em primeiro lugar, é a abnegação. Agora, a abnegação é o ápice, né, de todos os trapóides. Aí, então, começa por quê? Pela ponta, lá do iceberg, paciência. Paciência, 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 né? Então, não estar atendendo a um aluno ou uma pessoa, uma consciência, preocupado com N e N problemas. Aí não dá. Aquele é o único momento, é o mundo, dois mundos que se interconectam, que a gente tem que dispor daquele momento para ele, para aquela pessoa que está precisando de nós. Então, esse é o momento de nos zerarmos, né, interiormente e pensar no outro. Isso que é pensar no outro, né? Se voltar para fora, de dentro para fora, para o outro e trazer o outro novamente para dentro. Então, é bem isso, né? Essa capacidade de se doar. Isso é a verdadeira assistência. Porque uma assistência afobada, que eu estou preocupada com isso, com aquilo, fica pelo meio, né? Então, isso é importante nesse trabalho. Esse trabalho, veja bem, quando a Anne Sullivan se deu conta, ela já tinha 72 anos, nada de soma dela, né? Então, aquele mundo que... Será que foi perdido o mundo da Anne Sullivan? Não foi. Mas foi um mundo de abnegação, foi um mundo de entrega à aluna. Hoje ela deve ter, se ela não está ressomada ainda, a Anne Sullivan, assim, um orgulho sadio, né? A aluna que saiu, né? Que eu pude, essa pedra bruta, fazer com que ela aparecesse brilhante, radiosa e se mostrasse realmente quem ela é. Então, é essa abnegação, esse desprendimento que falta para a gente. Estou dizendo que eu tenha, não. Eu estou tentando fazer isso. Acho que nós todos aqui no Intrafísico estamos tateando, mas eu tenho vontade de fazer, né? Então, é bem isso. Paciência, paciência e muito mais, né? Então... Rosa, então, algumas pessoas, quando você estava falando do livro e do vídeo, algumas pessoas online se manifestaram dizendo que não estariam familiarizadas. Eu entendo que a gente já falou bastante sobre a biografia das duas, não é isso? Ou você quer acrescentar alguma coisa? Que a Rose está justamente pedindo, por ela não ser uma das pessoas que não está familiarizada com o vídeo nem o livro, se poderia fazer um resumo biográfico das duas. Das duas, né? Então, um resumo resumido. Acho que dá tempo. Pois é. Acho que não. Não é? Pois é. Olha só. Bom, em seguida, a Rose. Da consciência, a Rose, assim, em consideração às pessoas que estão aqui, a gente já está um pouquinho no avançar das horas, então eu vou deixar, se você quiser se encontrar comigo, não sei se você mora aqui em Foz, a gente pode conversar mais um pouco, e você lê uma das coisas primeiras que você deve não, que eu dou como indicação, é ver o filme O Milagre de Anne Sullivan, depois ler o livro dela, e a gente pode se encontrar, sim, tá? Eu sou fácil de me encontrar, tá? Tá bom? Tudo de bom para você, Rose? E a Isabel Santos perguntou, então, o nome do livro e o nome do filme. Então, o nome do filme é O Milagre de Anne Sullivan e o nome do livro é A História de Minha Vida. A História de Minha Vida, da Helen Keller. Helen Keller, né? Escrito com H. Uhum. Ok. Em inglês,
Mas também tem já traduzido em português. Já tem traduzido. Já tem. Eu tenho, mas eu esqueci no Rio. Essa aqui, edição minha antiga, não é em inglês, é em português. Tá? O Orlando Silva dá parabéns pela sua pesquisa e ele tem a curiosidade de saber por que você está pesquisando essa consciência, qual o seu vínculo e paravínculo com essa consciência. Puxa, botou na chapa quente. Então, nós temos tempo ainda, né? Então, eu vou resumir rapidamente, que os nossos colegas aqui já sabem bem dessa história. Eu trabalhei por 28 anos em educação especial, trabalhei numa escola, era supervisora de uma escola em Niterói, no Jardim São João, que se chamava Instituto Anne Sullivan, Escola de Surdos e Mudos, mas, como eu falei, eu não dava esse valor, logicamente, eu dava valor ao meu trabalho, como professora, como preceptora, mas não dava essa importância. Eu acho que eu banalizava realmente, né? Passou por mim, nesses 28 anos, sem maiores pesquisas. Eu pesquisava o que era trabalhar com surdo e mudo, a técnica, tudo mais. Mas de quem era realmente Anne Sullivan e quem era realmente Helen Keller, isso, para mim, não me despertou atenção. O que despertou atenção para mim foi quando eu cheguei aqui em Foz, um dos primeiros dias que eu cheguei, e o professor me falou: Rosa, eu estava te esperando. Aquilo foi surpresa. Ele falava isso para muitas pessoas, né? Em situação, né? E então ele me retira das costas dele um CD e era O Milagre de Anne Sullivan. Eu disse: professor, eu já conheço esse filme, eu passava para os meus alunos e tal. Eu disse: não, Rosa, vai lá, fundou o Cine Pipoca e você vai passar para as pessoas, vai comentar e depois me traz um relatório. Eu fiz apenas como uma aluna, né? Sem dar importância nenhuma. Assim, importância maior da pesquisa. E, quando eu voltei, o professor falou: só isso, e agora? E a pesquisa? Você vai pesquisar sobre isso, tem tudo a ver com você. Aí eu comecei a pesquisar. Quando eu comecei a pesquisar, que eu comecei a me interessar principalmente pela Anne Sullivan, pela professora. E comecei, no meu livro, eu faço... eu tenho um artigo, né, da revista da Conscius, que eu faço uma comparação, né, entre o meu trabalho como professor e o trabalho da Anne Sullivan, levantando trafores e trafares, e que fui ver que ela tinha muito a ver comigo. Eu não posso dizer que eu tenha sido ela. Eu perguntei ao professor: o que eu tenho a ver? Ele falou assim: muito próximo, talvez você tenha sido uma aluna dela, me desconversou. Então, eu não vou afirmar para vocês, nem quero que vocês façam isso, que eu tenha a hipótese de ter sido ela. Mas é uma admiradora. O trabalho dela foi um trabalho bem parecido com o que eu fiz, né? E começou a me despertar interesse pelas sincronicidades, inclusive até pela abnegação. Eu tinha esse tipo de abnegação, de descuidar de mim em função dos meus alunos, em função do trabalho que eu fazia, entendeu? Eu aprendi a autoassistência aqui na Conscienciologia, que eu achava, para mim, tive dificuldade de me autoassistir. Eu queria muito mais heteroassistir. É mais fácil, né? Você pensar no outro do que se voltar para dentro de você, descobrir as suas deformidades, os seus trafares, né? Então, era um escapismo mesmo meu, que depois eu fui descobrir, né? Então, é bem isso aí, né? Uhum. Bom, as perguntas já foram zeradas, agora teriam uns comentários, mas eu acho que por causa do tempo, eu acho que a gente pode passar para outras pessoas que queiram, né, perguntar. Sim. Uhum. Nós estamos nos 15 minutos? Tem mais uma perguntinha, 5 minutos, alguém que esteja... Está coçando a língua? Quer perguntar? O Pedro Rombola comenta: além das informações de assuntos em geral,
prever os nossos limites físicos e mentais de forma consciente está além e também contribui bastante. Mas também existe uma pressão exterior sobre nós que nos obriga a nos desprogramar mediante o nosso contexto. Quer comentar, aprofundar o comentário? Pode seguir para o próximo? O Ismar Bessa. Positivo ver a Rosa fazendo essa atividade que muito me motiva. Calepino fazendo um trabalho amplo cultural. Então, é isso. O pessoal está bem agradecido e elogiando aí o trabalho. Rosa, eu vejo que uma coisa que instiga aqui no caso da Helen Keller é porque a gente costuma pensar num serenão como um ser com uma expressão de parapsiquismo muito forte, né? E às vezes não fica tão tangível na história dela esses fenômenos, como você trouxe. A pessoa tem que ter olhos para ver, né? Fazer essa linguagem, essa leitura. E vendo o pouco que eu conheço dela, realmente me chama a atenção. Uma pessoa que consegue, primeiro, ter a disposição que ela teve de superar os obstáculos, né? De chegar a ser uma autoridade internacional, né? E outra coisa que me chama a atenção, que você colocou aqui nesse material, é que ela tinha fenômenos de cosmovisão que a faziam fazer a compreensão das palavras, porque realmente, como é que você compreende conceitos abstratos? A gente compreende na vivência, tipo, o que é o amor, o que é a saudade. Como é que você explica isso? Né? Então, ela conseguia, a gente vê até no livro dela, ela até fala isso, e você resumiu bem aqui, como é que ela separa a caneca da água, como é que ela entende o que é o amor, ela tenta traduzir, né? O amor, então, são as flores, é o cheiro, e a Anne Sullivan sempre muito firme, não, né? O amor não é isso, o amor é algo muito mais abstrato. O abstrato do concreto, né? Isso só mesmo a gente sabe pela paragenética dela, né? Porque ela tinha vivências anteriores, embora ela não sabendo. Então, ela trazia à tona e realmente sabia distinguir o que era abstrato e o que era real. Somente pela paragenética que a gente tem essas explicações, né? Entendeu? Que vem à tona. Essa expansão, né? Esses cões que aparecem, né? E são evocados, né? Bem isso. Acho que pode fazer as considerações finais. Pode fazer as considerações finais da aula. Então, ela quer Não, fazer? você pode fazer o fechamento e passar uma palavra para ela. Então, eu agradeço muito a vocês por vocês me ouvirem. Essa é uma pesquisa, né? Eu comecei com o livro Preceptoria Interconsciencial Polimática e coloquei como casuística dessa preceptoria a história da Anne Sullivan com a Helen Keller, e foi pedido, através da própria revisão, foi se desdobrando, aí comecei um livro sobre a Anne Sullivan, que também já está terminado, e agora estou escrevendo, já está quase terminado também, o livro sobre a Helen Keller. Então, tudo isso que eu estou colocando aqui é fruto de autopesquisa e de heteropesquisa, principalmente hétero, né? Em se tratando das duas. Eu agradeço muito as contribuições, o que vocês podem até me mandar, algumas coisas que eu deixei omissas, que ficaram como hiatos, que vocês possam me ajudar, né? Obrigada por tudo, tá? Professora Rosa, em nome da equipe do Calepino, nós aqui gostaríamos de agradecer a sua participação. Eu, particularmente, não conhecia muito da Helen Keller e da Anne Sullivan, a não ser pela Wikipedia, de assistir um filme, e eu acho que com a abordagem conscienciológica sempre engrandece muito. E a questão extrafísica, para mim, foi a mais importante aqui de tudo que você falou. Então, gostaríamos de agradecer e passamos a palavra agora para o resumo da nossa aula Voz da Razão, professora Diana Cataldi. Preceptoria interconsciencial polimática é a relação de ensino entre consciências de forma mais abrangente que a própria erudição.
O preceptor deve ser estudioso que possa fazer interconexão com o aluno, de forma a expandir o conhecimento. Simplicidade do preceptor. Saber que vai levar para a sala de aula o seu melhor, mas deve ter humildade de saber que não sabe tudo e que o aluno pode saber mais que ele. Há uma tríade nesse processo, dos amparadores para preceptores, do preceptor consim, que atuam com o preceptorando aluno. Por isso, não podemos banalizar o aluno, porque naquele momento estamos tendo a ajuda de parapreceptores para que possamos dar o melhor de nós. É através do estudo que somos ajudados a fazer assistência. O trabalho com Helen Keller foi totalmente de preceptoria interconsciencial polimática. A fama de Anne Sullivan se deve muito a ter sido professora de Helen Keller, pois com seu estímulo e dedicação despertou esse gênio, essa superdotada. Ao perguntar ao professor Valdo se não fosse a Anne, o que seria de Helen Keller, ele respondeu: ela teria chegado lá, porque era intermissivista, superdotada, hipótese de serenona, mas talvez não teria chegado tão rápido. O mérito da Anne é ter dominado essa rebeldia da Helen, que dificultava o seu aprendizado. O que mais chama a atenção para confirmar a hipótese de serenona é quando, durante a leitura do livro de Helen Keller, estamos pensando em retrocognição, projeção, recuperação de cons, que se encontram em diversas passagens, confirmando essa condição. Depois do momento de apaziguação promovido pela professora, foi possível a confirmação de superdotada pela facilidade de aprendizado da Helen. A Helen só se deixou levar pela Anne porque estava ávida de conhecimento e tinha condições de alçar voos altos porque sabia o que queria. Todas as personalidades que chegam até nós para assistência nem sempre vão vir de formas bonitinhas. O livro de Helen Keller é casuística para a humanidade, para mostrar que os grandes líderes não vão chegar sempre da melhor forma estética. Colaboração mútua. O mundo que a Helen conheceu era através dos olhos da Anne Sullivan. As duas colaboraram entre si porque não só descobriram o mundo exterior, mas também o mundo interior juntas. O fato de ser desobediente, difícil, não desqualifica a condição de serenona, porque parece que existe um problema de idealização nosso em relação a uma personalidade mais evoluída. Todos queriam uma Helen Keller quietinha, mas ela não queria isso. Era a pressão da paragenética dela aflorando. Devido às barreiras do soma, essa agressividade poderia ser a forma de comunicar o arcabouço interno com grande conteúdo. Superdotação e serenismo. O serenão já superou a escala evolutiva hominal, já domina o arcabouço de vivências de determinado planeta. O serenão é um superdotado, extremamente desenvolvido em diversos atributos. A Helen Keller não fala em religião, era ativista social com trabalho bem universalista. Paralelo interessante entre serenões com limitações somáticas. Era para mostrar que aquela consciência, com tantas limitações, conseguia fazer tanto. Você tinha naturalmente que olhar para dentro de si. É preciso romper a barreira teórica e ver que você é muito mais capaz. O professor Valdo, a partir de todo o seu trabalho, com os tratados e tudo mais, adquiriu essa condição de serenão também. Todos queremos ser aprendiz de amparador. O amparador é um parapreceptor. A abnegação é o ápice de todos os trafores. É preciso paciência. Não se deve atender um aluno preocupado com N problemas. Aquele é um momento único daquela pessoa que está precisando de nós. Capacidade de se doar
é a verdadeira assistência. Professora Diana, muito obrigado, então, pelo resumo aí da aula. Pessoal da monitoria, teve quantas assinaturas no livro de presença? Hoje tivemos 28 presenças. 28 presenças físicas. Online, quantas? 38. Então, tivemos uma turma com 66, fora as outras centenas de pessoas que vão entrar aí depois, né? Gente, a votação não foi feita hoje, correto? Porque já tinha sido feita semana passada. A aula da semana que vem vai ser otimizações da TENEPS. Já temos a aula pronta. Ela está com 16 páginas, é muito conteúdo. Eu vou ter que dar um jeito de enxugar um pouco, porque senão fica muito conteúdo. Mas eu acho que quem é tenepsista ou quem tem interesse em fazer a TENEPS e quiser aprofundar um pouco mais, acho que a gente vai trazer temas bem interessantes para a semana que vem, tá? Vários itens, né? Eu, como a aula está pronta, eu poderia aqui ficar falando, mas não vem ao caso ficar antecipando demais. Mas as questões de pré-TENEPS, durante a TENEPS, pós-TENEPS, eu acho que vai uma aula bem prática, bem interessante aí, tá? Então, queria também falar o seguinte, gente. Desejar a todos uma ótima semana. A gente sabe que tem muita gente passando dificuldade aí nos dias atuais, e dizer para essas pessoas que ficarem firmes, que do chão não passa, tá? Fica firme que você vai sobreviver essa semana e os amparadores vão ajudar, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos pela presença. Quem quiser café, água, chá, bolo, nós temos ali na área de convivência. Portaria até as 8 horas da noite e até a semana que vem com o próximo Calepino. Obrigado a todos, pessoal da monitoria, pessoal que veio aqui prestigiar a atividade e o pessoal de casa também. Até a próxima.